Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado aí no dia de hoje. Iniciando como de praxe aí pelo gráfico diário. Aqui é o dólar, por isso que tá estranho. Iniciar pelo índice aqui. Gráfico diário. Bom, ele abriu bem próximo aqui do fechamento do dia de ontem, então era a região de suporte, certo? Isso vai ser simplesmente visto lá pelo 15 minutos de maneira mais clara. No estocástico aqui, ó, claro que está no diário, né? Mas nos 60 minutos não tinha nada muito interessante, certo? Na verdade aqui depois que fechou a primeira barra do dia ele até estava ainda abaixo de 20, então rompendo a máxima dessa primeira barra a gente poderia ter uma oportunidade de continuidade dessa alta aí, maior do que se ocorresse em outros níveis. Mas de novo, o indicador é só um parâmetro. Agora vamos para o gráfico operacional, que é o gráfico de 15 minutos efetivamente. Pegar algo mais limpo aqui. Fiz a marcação do range do dia anterior entre máxima e mínima. O preço abre aqui embaixo, que é essa região de suporte, que é a região do 0%. Abre bem próximo dessa região. Primeira vela do dia não é uma barra de tendência de alta. Segunda barra do dia, teoricamente, se eu marcasse essa sombra superior aqui, ela seria uma barra de tendência de baixa. Porém, como eu já afirmei em outros vídeos, eu não considero barras de corpo muito pequeno como barras de tendência, porque devido a esse range ser muito pequeno, e como a gente toma a abertura da barra como referência, fica muito fácil de reverter uma barra que tem um corpo muito pequeno. Fazer um desenho aqui do lado, por exemplo. Imagine a seguinte situação. Tem aqui uma vela com muita sombra e um corpo bem pequeno, vendedor aqui. Muito, muito pequeno. Dessa maneira aqui. Colocar uma amplitude aí de 20 pontos, por exemplo. Uma barra de 25 pontos de alta, formada só por corpo, já seria suficiente para reverter essa barra. Só que, imaginem o seguinte, teoricamente tudo isso aqui em cima é de vendedores. Então o preço poderia voltar a fechar aqui, marcar de verde agora. Poderia voltar a fechar aqui em cima, certo? Só que como esse corpo aqui é muito, muito estreito, ele é muito fácil de ser revertido. Sem contar que era uma barra, que na minha interpretação não é uma barra de tendência de baixa, muito próxima de um suporte. Então, a terceira barra do dia efetivamente foi uma barra de tendência de alta. Então já dava para se fazer alguns scalps aqui na compra, devido a essa região, mas leve. Aqui confirmou para a gente, compra ruptura de máxima e compra pullback. Enquanto o preço não mostrar reversão, a gente vai com ele. Onda de impulsão, onda de correção, impulsão, correção. Aqui, por exemplo, aqui provavelmente ocorreu reversão. Estou olhando essa parte do mercado aqui agora. Depois que fechou, logo que abriu a terceira barra do dia, já tinha batido meta e tchau no dia. O que ocorreu aqui? Vamos ver. Essa barra aqui tem de vendedores 130 pontos, então precisamos de no mínimo 260 aqui embaixo. Sim, é uma barra de tendência de alta. Então teria ocorrido reversão aqui, nesse ponto. Depois essa pernada de alta, correção, essa pernada de alta, e aqui a abertura dessa barra de tendência de alta foi revertida por esta barra de tendência de baixa, certo? E aqui olha o que acontece, ocorreu uma reversão imediata na barra seguinte. Então quem vendeu essa vela aqui perdendo mínima e pullback com certeza perdeu dinheiro. Aqui uma coisa, ó, por exemplo, tem um aluno meu, que é o João, que pergunta bastante, eu devo estopar logo que tem a reversão? Olha o que acontece aqui, ó. Não adianta querer ficar batendo contra, ó. Ainda mais num dia que já tinha se mostrado extremamente forte, como esse aqui, certo? Praticamente subindo reto.
Depois que o preço reverte, olha o deslocamento de preço que ele tem para cima. Imagina ter que segurar toda essa batida aqui para cima para depois retornar para praticamente o 0 a 0. Claro, fazendo entradas e saídas consegue se puxar o médio para cima, né? Mas não tem por que ficar sofrendo aqui. É muito mais fácil, estopa e vai a favor da tendência. E aí depois que deu essa entrada aqui, marcar de amarelo que é mais simples, marcar de amarelo aqui, ele deu essa entrada, puxou até aqui em cima. Depois foi ocorrer a reversão só em relação à abertura dessa barra aqui. Essa outra barra é uma barra de tendência de alta, porém o corpo dela está contido dentro do range dessa última barra de referência de tendência de alta aqui. Então é a abertura dela que tem que ser revertida. Foi revertida por essa barra aqui e depois movimento para baixo. Então basicamente o que teve de entradas hoje foi o seguinte. Primeira entrada do dia seria dessa barra aqui, teria dado uma saída aqui, aproximadamente nessa região, mas conseguiu negociar aqui. Depois teria tido esse trade de stop aqui. Posteriormente, já ocorreu a reversão instantânea, então, entrada desde esse ponto aqui. Na verdade, a reversão só foi ocorrer aqui, né? Nessa barra. Então preencheria tudo isso. E aqui também teve uma venda para baixo, que também deu gain aí. Então os gains muito superiores aos stops. Dólar. Tinha feito a marcação do range do dia anterior. Se o índice abriu na região, isso não é sempre que vai ocorrer, tá? Mas o índice abriu aproximadamente na região do 0%, o dólar abriu aproximadamente na região dos 100%, que é aqui em cima. Ele abriu entre os 75% e os 100%, né? Então vamos botar aí 87%, 85% é uma região do meio. 82,5% na verdade, mas não se apeguem a ser tão preciso assim. Agora, primeira barra do dia, uma barra de tendência de baixa. Se vende perdendo a mínima e os pullbacks, certo? O trade chegou a evoluir aí para quem tinha um alvo projetado de aproximadamente 20 pontos, 24, o alvo foi atingido. Numa barra só que não é a melhor maneira, porque não dá oportunidade de fazer muitas entradas e saídas. Depois teve reversão aqui, ó, quando essa barra de tendência de alta reverteu a abertura dessa barra de tendência de baixa. Que foi aqui. O alvo dela aí também foi aproximadamente atingido, certo? Mas esse aqui já foi mais complicado, mas o preço ficou brigando bastante tempo aqui em cima. Depois, mas para quem já pegou o primeiro trade aqui, o ideal é rapar fora do mercado. Ainda mais que era uma barra de tendência, sim, mas tinha vindo de uma forte tendência de alta anterior. Então onde é que seria o melhor ponto possível de venda? Seria aqui, ó, na região de 100%. Que seria a resistência mais pura de todas, digamos assim. Então depois essa barra aqui de tendência de baixa reverteu a abertura dessa barra de tendência de alta e aqui sim um movimento que foi um pouco mais fluido. Depois ficou trabalhando bastante tempo aqui dentro. Reversão para a tendência de alta aqui, quando a abertura dessa barra de tendência de baixa foi revertida, certo? E aqui um movimento fluido aí para cima, tá? Essa barra aqui, ó, tá com o corpo, até tá fora, né? Então o que que acontece? Aqui teria tido uma reversão. Aqui essa barra aqui, que era a última barra de referência de tendência de alta, teve a sua abertura revertida por essa barra aqui. Entrou na venda, alvo atingido. Depois essa era a última barra de referência de tendência de baixa, foi revertida por essa barra aqui, entrada rompendo máxima e compra de pullback, alvo atingido também. O dólar trabalhou mais lateralizado aí, mas deu para sair positivo no dia. Quando se identifica um ativo que está com um comportamento lateralizado,
Se está com gain, a melhor coisa a se fazer nesse dia é parar, nesse ativo. E quando ele está mais fluido, dando mais oportunidade, como era o caso do índice hoje ou do dólar ontem, olha só a movimentação que o dólar fez ontem. Opa, não era isso aqui que eu quero marcar. Uma movimentação fluida para cima e hoje um mercado muito mais travado. Claro, essa pernada aqui que eu marquei era do dia de ontem, né? Mas olha o dia de hoje. Olha como foi muito mais travado. Embora aqui do meio-dia até o fim do dia foi uma movimentação um pouco mais limpa. Tenha sido um pouco mais limpa. Das operações do dia, basicamente, teremos isso aqui. Esse outro trade. Essa outra venda aqui, que durou todo esse período. Aqui teria levado um stop. Só apagar um pedaço aqui para ficar visível. Aqui continuou. O movimento de compra foi aqui. Então a venda foi aqui. Esse trade durou até esse ponto. Aqui ocorreu a reversão, desculpa, que é de verde, que foi gain. Aqui foi vermelho porque efetivamente estopou aqui nessa região, para quem entrou nessa compra. Aqui estopou quando essa vela fechou aqui, revertendo o movimento. O alvo dela foi atingido dessa venda aqui. Então aqui um gain. E depois essa compra aqui teve um gain lá para cima. Então os gains aqui mais estreitos no começo do dia, né? Para quem operou do meio-dia para frente, no dia de hoje em específico foi melhor. Porém, já dava para ter tirado o resultado aqui nas primeiras barras do dia. Os gains os loss foi bem curto. Então, deu para sair positivo no dia. Tá? O mercado está bastante volátil ainda, principalmente na ponta das ações. Então, não vou comentar nada aqui, até mesmo porque eu não operei nada de ações essa semana. Então, não acho válido aí comentar o que eu não estou operando. Tá? Valeu, falou, galera. Tchau.